aula 3, vamos falar sobre reprodução em cativeiro. Os objetivos dessa aula vai ser identificar os meios pelos quais os produtores obtêm os reprodutores de camarões, o macho e a fêmea, e o outro objetivo é definir como é feita a maturação de camarões e quais os setores envolvidos. E também distinguir como é realizada a ablação do pedúnculo ocular em camarões. Tá? Então, em primeiro lugar, como é que se obtém os reprodutores? Existem 3 formas de obter o macho e a fêmea prontos para a reprodução. Em primeiro lugar, pode ser feito através da captura no ambiente natural. Para isso, você vai precisar de um barco motorizado e os equipamentos de captura, como o pulsar e o transporte desse camarão. Você deve transportá-lo em baldes com água do local ou então em sacos plásticos insuflados com oxigênio. Em segundo lugar, outra forma de você obter os reprodutores é através do macho e da fêmea através de cultivo. Eles são selecionados em viveiros de crescimento e aí através de observação vê que esses reprodutores estão aptos a reproduzir, o macho e a fêmea, e aí então eles são transferidos para tanques de maturação. Geralmente, quando eles depois de 7 meses de cultivo, eles já pesam de 30 a 35 gramas, eles estão prontos para serem reprodutores. E a outra forma de obter os reprodutores é através da compra dele de empresas que desenvolvem o cultivo de camarão. Então, existem essas 3 maneiras de obtenção dos reprodutores. O passo importante é a maturação. Como é que se obtém a maturação? A maturação ela é feita no laboratórios de cultivo de pós-larvas, é feita a maturação e onde tem o berçário. A maturação ela é responsável pelo acasalamento e desova, onde se obtém o acasalamento dos reprodutores, é feita a desova e aí então as larvas são transferidas para esse berçário, até ficarem na fase pós-larva, que podem ser ou comercializadas ou então vão para os tanques de engorda. Estão entendendo? Outro passo é a formação desses reprodutores. Como é feito? A gente vai dar aqui como exemplo a espécie exótica Lithopeneus banamei, que é feita através da aquisição de pós-larvas previamente selecionadas. As pós-larvas, elas são adquiridas através de cultivo dessa espécie. Por ser uma espécie exótica, se obtém ela através de cultivo. O ciclo do cultivo desse camarão é de 10 a 12 meses. E é dado uma alimentação especial para essas pós-larvas, que é feita através de uma mistura de alimento fresco, lula com mexilhões, mais a ração própria para camarão. Ao atingirem o peso médio, 35 a 40 gramas, eles são novamente selecionados e transferidos para uma unidade de maturação, essas pós-larvas. Então, em tanques de 2.000 litros de água, eles são colocados em densidade de 80 a 100 camarões por tanque e são alimentados 6 vezes ao dia, na proporção de 1 para 1, ou seja, um macho para uma fêmea. Então, nesse tanque onde estão esses camarões, esses reprodutores, cerca de 12% das fêmeas apresentam copuladas diariamente. Então, elas são retiradas e transferidas para tanques de desova. Após a desova, as fêmeas elas são retiradas desses tanques e são devolvidas para os seus tanques originais. E os ovos eles são concentrados em coletores especiais e são acondicionados em tanques cilíndricos ou cônicos até o momento da eclosão. Outra forma de obter a reprodução é através da ablação do pedúnculo ocular. O que é isso? É cortado o olho da fêmea. Para que faz isso? É muito comum nas fêmeas dos camarões porque esse processo ele acelera a maturação em muitas espécies de peneídeos. Após essa ablação ocular, ocorre um desequilíbrio hormonal. Então, isso acelera o desenvolvimento gonadal, fazendo assim que diminua os custos de alimentação da ração, né? Então, muitos produtores fazem essa técnica. Porém, essa técnica ela pode acarretar em alguns resultados negativos, como, por exemplo,
a deterioração da qualidade e da quantidade da desova. Pode afetar também na saúde dos camarões, acarretando em doenças e mortalidade dos indivíduos hablados. Ok? Então, a gente falou aqui das técnicas feitas para a reprodução dos camarões, aprendemos sobre a obtenção dos reprodutores, como é feito o processo de reprodução e a obtenção da desova através da ablação ocular do camarão. Espero que vocês tenham entendido, façam as atividades e retire todas as dúvidas, que a gente vai estar esperando para interagir com vocês. Um abraço.